A seguir, Primeira Hora Bahia, com Isabela Carla. Primeira Hora Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja no site. Acesse ferreiracosta.com. Olá, muito bom dia. 5 horas e 59 minutos, virando o relógio para as 6. Seja muito bem-vindo ao Primeira Hora Bahia. Vamos aos destaques dessa quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, operação identifica quadrilha de roubo de veículos. O grupo agia de dentro de presídio e indicava veículos a serem roubados. Problemas com elevadores na via expressa, abandonados, equipamentos nunca funcionaram, e caso pode parar na justiça. Governo inicia desativação de leitos exclusivos para Covid-19. A medida é exclusiva para Salvador e região metropolitana e foi anunciada pelo secretário de Saúde e pelo governador. 21 pessoas são internadas e um bebê morre por intoxicação em Araci, na região de Feira de Santana. A suspeita é de contaminação na água, mas a causa ainda é desconhecida. A prefeitura estuda a reabertura de praias em Salvador, e afirma que retomada será com critérios. No esporte, Bahia enfrenta o Corinthians e tenta quebrar o jejum de vitórias. O Primeira Hora está começando. Olá, muito bom dia. A gente começa a edição de hoje falando sobre os elevadores instalados na Via Expressa Bahia de Todos os Santos, que visam facilitar o acesso à passarela para pessoas com dificuldades de locomoção. Eles foram instalados há 3 anos e custaram 15 milhões de reais aos cofres públicos, porém, nunca funcionaram. O caso virou alvo de investigação do Ministério Público e pode até ir para a Justiça. Elevador virou sinônimo de medo para moradores que vivem no entorno da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Na Avenida Heitor Dias, são 2 passarelas, cada uma com 2 elevadores. Neles, pichação, entulhos, lixo. Muito lixo misturado numa água escura. Mau cheiro, inseto, tudo isso no que seria espaço para acessibilidade de deficientes físicos. É nosso suor, é a gente que sofre com isso, né? A gente sua, paga imposto, olha como é tratado nosso dinheiro, né? A situação se repete na Avenida Barros Reis. Na Estrada da Rainha, outros 2 elevadores estão com porta, placa de identificação e só. Ao todo, são 8 elevadores que ficam nas 4 passarelas na região da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. O investimento na época é de 15 milhões de reais. Moro aqui no Largo da Cidade Nova. O acesso para aqui para o elevador, você está vendo que não é zero, né? Estão tudo quebrado. Na verdade, nunca chegou a ser usado. A história dos elevadores começa em 2013, com a entrega da obra da Via Expressa. Só em 2017, a Conder informou ao município, através desse documento, a conclusão da instalação de todos os elevadores. Mas os equipamentos precisavam passar por vistoria municipal. Nesse outro documento, enviado em 13 de janeiro de 2016 para o secretário de Mobilidade Fábio Mota, a Conder disse que o funcionamento e a capacidade dos elevadores foram avaliados por técnicos da CEMOB no dia 24 de agosto de 2015 e que os equipamentos estavam à espera de operação pela Prefeitura de Salvador na figura da Secretaria de Mobilidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade informa que nunca recebeu da Conder a gestão dos elevadores. O caso
virou alvo de investigação no Ministério Público. A promotora Rita Tourinho informou que muitas reuniões foram realizadas com a Conder e a CEMOB e que a pandemia atrapalhou as negociações. Ela disse ainda que se o impasse não for resolvido até outubro, o caso vai para a Justiça. Essa questão provavelmente será judicializada, uma vez que é um equipamento no qual houve investimento de recursos públicos e há a efetiva necessidade de utilização dos mesmos. Nossas equipes acompanham a situação desde que os equipamentos foram instalados. Em julho de 2019, o repórter Wanderson Nascimento mostrou mais uma vez a situação dos elevadores. Para quem mora, trabalha ou simplesmente passa pela região das passarelas com elevadores abandonados, o sentimento é o mesmo, de indignação. Só piorando aí, só piorando. Eu sei que não é fácil estabelecer um controle de acesso às praias. E é exatamente por esse motivo que nós ainda não abrimos. A gente está esperando um pouco mais. Nós estamos analisando o impacto da reabertura de todas as atividades que já voltaram até agora. E em breve nós vamos anunciar a retomada das praias com critérios. Eu não posso aqui antecipar porque os detalhes ainda não estão validados, mas é provável, por exemplo, que a gente abra as praias inicialmente durante a semana e não nos finais de semana. Que a gente abra algumas e não todas as praias. Que a gente limite as atividades. Mas eu te asseguro que estamos mais próximos do que nunca de dar início a esse processo de reabertura das praias, porém com aquela preocupação de que Salvador não seja palco do que estamos vendo em todo o Brasil, que são intensas aglomerações nas praias, e é exatamente por isso que nós estamos agindo com cautela e prudência e até agora não fizemos a abertura. A gente vai para um rápido intervalo, retornamos em alguns instantes com as notícias de todo o estado. Não saia daí. Estamos de volta e agora para todo o estado. Sejam bem-vindos, telespectadores da rede Interlig TV nas regiões Norte, Oeste, Sudoeste, Sul, Feira de Santana e Vale do Jiquiriçá. A gente começa a edição estadual do Primeira Hora falando sobre a desativação ou realocamento dos leitos exclusivos para Covid-19. A medida é válida somente para Salvador e região metropolitana e foi anunciada pelo secretário de Saúde, junto ao governador. Em 6 meses de pandemia, quase 300 mil baianos já foram infectados pelo novo coronavírus. Mais de 6 mil morreram. Durante todo este tempo, unidades de saúde foram completamente equipadas e algumas até criadas para atender aos casos de Covid na Bahia. Mais de 2.600 leitos entre clínicos e de UTI tiveram que ser abertos. Hospitais de campanha e espaços foram transformados para receber pacientes que precisavam de internamento. Mas os índices vêm melhorando. A média móvel de mortes e a taxa de contaminação estão em queda. E a ocupação dos leitos de UTI há pelo menos 2 semanas está mais baixa, não passa dos 50%. Em um dos momentos mais críticos da pandemia, esse índice ultrapassou os 80%. Foram esses números mais baixos que permitiram ao governo repensar a utilização dos leitos exclusivos para a Covid-19. Por isso, hoje foi anunciada a desmobilização de alguns desses leitos, parte deles do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova. Só aqui, 100 leitos serão desativados, 30 deles de UTI, mas que podem ser reabertos se os números voltarem a subir. Os outros 80 continuam recebendo pacientes com Covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Rui Costa e o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. A expectativa é que, caso as taxas de ocupação não voltem a subir, nós possamos ir ao longo das próximas semanas progredindo na conversão de leitos Covid para leitos não Covid.
Outras unidades que fazem parte desta lista. O Instituto Couto Maia continua com todos os 70 leitos clínicos exclusivos para a Covid. Já os leitos de UTI caem de 90 para 80. Os 10 retirados vão ser destinados para outros atendimentos. O Hospital Santa Clara tem 50 leitos clínicos e vai passar a ter 15. Os 35 retirados serão fechados definitivamente. Já os 9 leitos de UTI continuam exclusivos para pacientes com Covid. O Riverside, que de hotel desativado passou ao hospital, chegou a ter 110 leitos clínicos e terá suas atividades encerradas. Ele será reformado e a expectativa é de que reabra em 2021 como um hospital de cuidados prolongados e com um novo conceito de atendimento. Mudança grande também no Ernesto Simões Filho. O hospital, que logo no começo da pandemia se tornou uma unidade exclusiva para a Covid-19, deixa de atender a pacientes com a doença e volta para a rede geral de urgência e emergência. Lá eram 60 leitos clínicos e 79 de UTI destinados a pacientes com Covid. Agora, voltando para a rede geral, serão 55 de UTI e 100 clínicos e cirúrgicos destinados a outras doenças. Nós estamos com muito problema de paciente vascular e a ideia é reverter o fluxo de leitos de UTI Covid nesse hospital para a transformação para um leito de UTI para atendimento geral. Então, a ideia é desmobilizar os leitos que podem ser utilizados para outras doenças. Eles continuarão sendo leitos de UTI. A unidade de pronto atendimento exclusiva para profissionais de saúde com suspeita de Covid também vai encerrar as atividades no Rio Vermelho por causa da queda na demanda. Segundo o governo, a reversão dos leitos não vai alcançar o interior do estado neste momento. Esperamos em breve, nas próximas semanas, com a queda mais expressiva nas cidades do interior, também reorganizar a rede de leitos específicos. Já estamos com o Mariano Neves aqui para falar sobre o esporte. E hoje tem confronto importante, não é, Mariano? Exatamente, Isabela. Bom dia a você e a todos ligados no Primeira Hora Bahia. O Bahia hoje vai a confronto com o Corinthians e tem como principal desafio quebrar o jejum de jogos sem vencer. Já são 7 partidas sem conquistar a vitória, e hoje o time tem uma nova chance de reconquistar a confiança do elenco e do torcedor, que anda desacreditado do clube. Vamos ver. Bahia e os números, uma relação que ainda não deu muito certo no Brasileirão. O aproveitamento tricolor na Série A é de apenas 33%. Em 9 partidas disputadas até aqui, o Bahia só venceu 2, empatou 3 e perdeu outras 4. Sabemos que é um momento muito complicado, a gente não queria estar passando por isso, mas sabemos também que o Brasileirão não é um campeonato muito fácil e creio eu que a gente tem trabalhado dia a dia para melhorar, as coisas não têm encaixado, os gols não têm saído. Falando em encaixe, a marcação do Bahia é um setor que precisa melhorar e muito, porque um time que tem como meta conseguir uma vaga na Libertadores não pode ter a segunda pior defesa da competição. A gente tem cometido um erro muito grande que é tomar gol, então acho que quando a gente não toma gol fica mais fácil para a gente sair na frente do placar, então acho que é o máximo dar o nosso melhor, correr, se dedicar, que as coisas vão acontecer. Hoje o Bahia tem mais uma chance para fazer acontecer. Encara o Corinthians lá em São Paulo às 9h30 da noite. E o adversário sofre do mesmo mal que o tricolor. O Corinthians também tem levado muitos gols. Foram 14 em 9 jogos, um a menos que o Bahia. Mas para tirar proveito disso, o time vai precisar trabalhar em outro número que tem preocupado. O esquadrão tem perdido muitas chances no ataque. E já são 2 jogos sem marcar gols. A gente perdeu algumas oportunidades que não estávamos acostumados a perder. Eu acho que a gente tem que melhorar, trabalhar isso aí também para a gente voltar a vencer. O Bahia vai ter a opção de Gregory, que volta de suspensão, e também do zagueiro Lucas Fonseca, recuperado de uma gripe. O zagueiro, inclusive, pode ser a opção para o lugar de Juninho, que foi expulso na partida contra o Atlético. Vencer o Corinthians pode ser o ponto de partida perfeito para uma sequência de jogos fora de casa. Muito truncado, um jogo muito aguerrido, é o que o Bahia tem em mente, chegar lá, buscar um triunfo e batalhar junto ao Corinthians para sair de lá com um triunfo, só a gente brigando com eles e incomodando eles dentro da casa deles.
Cloro na água, que quer dizer que a água tem uma segurança sanitária, certo? Tem aí uma certa qualidade. Nós também já solicitamos a análise bacteriológica dessa água, que vai ter uma análise mais detalhada, digamos, dessa água lá da localidade de Lagoa do Bui. E nós esperamos que isso tudo seja esclarecido. Primeira Hora fica por aqui. Fique agora com o Primeira Hora Brasil, e logo depois, mais notícias do estado no Informe Bahia, com Maria Figueiredo. Até amanhã. Primeira Hora Bahia. Oferecimento. Ferreira Costa. Compre na loja no site. Acesse ferreiracosta.com.